Tudo bem com vocês? Eu espero sempre que sim. Você está no canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Falamos sobre desenvolvimento humano e organizacional, pessoal, profissional. Tudo aquilo que pode agregar, melhorar a nossa vida em todos os aspectos, principalmente nas características comportamentais. E hoje eu quero falar de algo muito comum. Você deve ter ouvido bastante, tão quanto eu tenho ouvido, em roda de amigos, no trabalho, nos transportes, na mídia, enfim, em vários lugares, direcionando as questões de conflito que infelizmente estão acontecendo. Esse momento, por exemplo, político de polarização, ao qual é citada e a palavra ressaltada constantemente, em questões de futebol, violência, outras questões sociais onde não há comunicação assertiva, emissor e receptor não conseguem chegar a um consenso e constantes conflitos estão ocorrendo. Leio muitas vezes pessoas citando ou comentando em algum determinado local que romperam amizades antigas, ou que se relacionam apenas profissionalmente com alguém dentro do ambiente de trabalho, porque houve uma discussão sobre um determinado assunto, em alta política, algumas vezes com futebol, outras vezes comportamental, sobre trabalho, enfim. O ponto principal que eu quero recomendar a vocês, orientar e salientar, para que você faça essa autocrítica e leve essa autocrítica também para estimular as pessoas que não fazem a entender um cenário específico. O ambiente, ou a situação, ou o cenário, se assim você quiser chamar, até como um panorama também, ele influencia, ele é um gatilho muitas vezes para determinadas ações. Isso é fato. Em contrapartida, quando você diz que as pessoas estão brigando pela política, que a internet é um ambiente poluído, de fato, mas que ela influencia negativamente a pessoa e a pessoa, através da internet, está agindo, que a pessoa briga, que o futebol faz a pessoa brigar, que votar em XYZ faz a pessoa brigar. É muito importante que você compreenda, até para uma, como eu falei, autocrítica, ou até uma análise do cenário onde você vive, o ambiente familiar, profissional, que todo comportamento humano, toda atitude gerada, ela já está intrínseca na pessoa. O que é estar intrínseco na pessoa? Aquilo já faz parte do caráter, da personalidade da pessoa. Isso significa que não pode mudar? Claro que pode. É possível e dá para mudar. Mas a gente já chega nessa pauta aí. Vamos falar agora desse aspecto para que você possa compreender. A pessoa que discutiu, que brigou, que foi violento, ou que não conseguiu entender, ou que é impaciente, qualquer que seja a forma com que você queira chamar para esse tipo de situação, tem esse comportamento e essa característica dentro de si, por bagagem emocional, por um histórico comportamental, por a educação que teve, pelo ambiente que vive, tudo gerado como gatilho, conforme eu falei, mas é da pessoa. Por isso que eu ressalto constantemente aqui para vocês que o comportamento, a mudança comportamental para que você tenha uma evolução emocional, espiritual, uma evolução de vida, começa por você, começa por mim. À medida que nós entendemos que não precisamos fazer nada e nunca olhamos para baixo ou para si próprio e só olhar para frente achando que a culpa é do outro, nada muda. Porque você sempre vai achar bodes expiatórios, vai achar algo que tampe o sol com a peneira, em vez de identificar que você precisa mudar. Todo conflito gerado por uma opinião diferente não tem nenhum problema desde que seja um debate e um diálogo saudável, onde ideias opostas estimulem o diálogo e exista compreensão. Ao final dessa conversa, dessa comunicação,
Ambas as partes podem sair com opiniões diferentes ainda. Podem prevalecer aquilo que acreditam, como podem mudar de opinião, como podem rever alguns conceitos com base na informação do outro. Porém, isso tem que haver permissão de uma das partes, você não pode ser invasivo, querer obrigar a pessoa a ouvir ou a conectar com aquilo que você está falando. Quando ambas as partes se entendem e aceitam conversar, o diálogo tem que ser o mais claro e simples possível, pois cada um tem a sua maneira de enxergar a verdade, interpretar a verdade, e existe a verdade de fato, que é aquilo que é real, que é imutável, que você não tem como alterar, porque aquilo existe daquela forma, é daquela maneira, e foi criado daquele formato que gera determinada ação. Ponto. A partir daí, tudo caracteriza-se na pessoa que está convivendo e conversando com você. Então, o que você identifica de pontos positivos, se é uma pessoa alegre, receptiva, que dialoga, ela faz isso para qualquer coisa. Como eu disse, o gatilho pode ser o ambiente, uma pauta, um assunto, mas não é necessariamente que a política faz isso, que o futebol faz isso. Se essa pessoa já tem, por a sua natureza, esses tipos de comportamentos calmos ou agressivos, se você falar de lápis de cor amarelo e esse lápis de cor amarelo for algo que gera desconforto para a pessoa falar e ela tem uma posição talvez mais autoritária ou mais democrática ou mais libertária, enfim, sobre o tema, e você questionar, essa pessoa vai ter o mesmo tipo de comportamento com você. Vai ter o mesmo tipo de ação com você. Porque está caracterizado no interior dessa pessoa. Ah, mas tem pessoas que não agem assim. Um pouco de autocontrole, autoconhecimento, você tende a modificar e segurar mais isso. Então você faz isso com o quê? Com mais facilidade, dialoga, entende, porém fica com aquilo entalado na garganta. Outras pessoas que não têm esse tipo de autoconhecimento vão externar. E aí entra o papel da internet como gatilho, porque a pessoa já tem a força positiva ou negativa. Por exemplo, eu uso o canal para algo positivo, para ajudar as pessoas, para vender meus trabalhos, para orientar as pessoas no desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos supor que eu fizesse o contrário, se eu estivesse aqui vendendo coisas ruins, a internet seria a ferramenta, o gatilho para que eu pudesse levar até vocês algo dessa forma. E eu utilizo para um caminho do bem, para um caminho que é entendido como melhoria, como evolução. Compreenda que tudo aquilo que nós fazemos é consequência daquilo que plantamos, dos nossos atos. Você já deve ter ouvido isso muito na vida, ouvido de pai e mãe. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. Então, se você tem esse tipo de comportamento, se você já é agressivo com a família, já é agressivo com os filhos, já é agressivo no relacionamento com os amigos, já responde as coisas daquela forma, mesmo que seja esporádico ou que você esteja vivendo um momento emocional complexo que está sendo gatilho para você nisso, aquilo é você. Porque tem pessoas que podem viver o mesmo momento emocional que o seu e não vão agir com outras pessoas incorretamente, externar isso com outras pessoas, e sim vão ficar de uma maneira introspectiva lidando com isso, seja através de um choro, de uma tristeza, de um isolamento, porque isso é a característica da pessoa. Então, para que a gente possa concluir o vídeo, entenda isso, faça essa autocrítica, faça esse trabalho de autoconhecimento. O comportamento gera todo tipo de resultado, bom ou ruim, e nós somos responsáveis por isso. Se não queremos um determinado ambiente que é tóxico, não vá. Se queremos um ambiente que é positivo e edificante, vá. Procure aquilo que te faz bem e que te deixa melhor. Evite diálogos de conflito, principalmente quando a pessoa tem esse tipo de comportamento. Porque você sabe que não vai convencer, não vai levar a nada e vai haver o quê? O embate, a briga, não o diálogo como tem que ser, não o conflito de ideias, o conflito positivo para o desenvolvimento de ambas as pessoas, e sim algo que apenas gera o rompimento aí de amizades, o desconforto, e, enfim, conflitos desnecessários para o comportamento humano. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, inscreva-se no canal. Esse é o aqui embaixo, ó. Tá? Inscreva-se, por favor, faz isso por nós. Isso ajuda muito o meu trabalho e leva esse vídeo para outras pessoas que talvez precisam ouvir e entender esse tipo de cenário. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Muito obrigado
por nos ouvir, por conhecer e acompanhar nosso trabalho. Um forte abraço no seu coração.